O KD virou cliente, depois o KD foi comprado por uma empresa chamada Star Media, tudo isso bolha ainda subindo. A Star Media era em Nova York, a gente ficou cliente desses caras, a gente foi para Nova York, ficamos 6 meses em Nova York, trabalhando para esses caras, um baita contrato de $1 milhão. Assim, foi um meteoro. Da noite pro dia. Assim. E aí outros clientes também de internet, e aí a gente abriu o escritório em São Paulo, já no final de 2000, pegamos um escritório de um cliente que estava saindo, aproveitamos cadeira, aproveitamos tudo, trouxemos muita gente do Ceará, que foram os caras que começaram a empresa com a gente. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo, Marcelo. Rossana, um prazer estar aqui, Marcelo. Rossana é do meu fórum, então eu estou super à vontade aqui. Um grande amigo, conheço tudo, então a gente tem que tomar até cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da história com todos os membros do YPO e outros aí da Exame também. Perfeito. Legal. Bom, acho que a gente podia começar, a primeira parte contando um pouco da sua história, né? Esses primeiros anos da montagem da empresa, de onde veio a ideia, como é que foi a evolução. Eu vi uma entrevista anterior sua, né? Aquele começo ligado ali aos provedores de internet, depois lá mais para frente que vocês fizeram aquela migração para segurança. Acho que a gente podia começar por aí com os primeiros anos de empreendedorismo do Marcelo. Muito legal. E talvez até um passo antes, o que te levou a empreender, né? Então, um pouco da sua história pessoal que te levou a ter esse ímpeto. Excelente. Bom, eu sou natural de Fortaleza, Ceará, toda a minha família está lá. E logo muito novo eu comecei a gostar de computadores. Com 15 anos minha mãe me deu o primeiro computador, comecei a programar em Basic, me interessar por aquilo. E mirei na faculdade de Ciências da Computação, na Faculdade Federal. Era um sonho entrar na Universidade Federal, tinha muito isso naquela época, né? E acho que ainda tem um pouco. Me esforcei muito, consegui entrar na faculdade. E lá eu conheci o cara, o João, que foi meu sócio até hoje, né? Então a gente se conheceu em 94, então ficamos sócios aí 30 anos, né? E a gente se deu bem logo de cara porque a gente ia para a faculdade, a gente não queria ir embora. O pessoal queria voltar e a gente queria ficar lá fazendo alguma coisa. Então a gente se ofereceu para trabalhar no laboratório, formatando computadores do laboratório de computação. E ali esse nosso interesse foi evoluindo. A gente ia entrar para a carreira acadêmica, então a gente conseguiu bolsa do CNPq, da área de redes. E aí, esse momento casou com a chegada da internet comercial. Isso já em 95. Uhum. E um trabalho de faculdade que a gente fez, de fazer um software para ajudar as pessoas a entrar na internet, porque era difícil entrar na internet naqueles primórdios. Né? A internet era de escada, o Windows não era pronto, tinha que instalar um monte de programa, dar comando e tal. Então, a gente fez um software para ajudar os professores da faculdade a entrarem na internet. E um dos professores abriu o primeiro provedor do Ceará. E ele ligou para a gente. Falou, olha, vocês não querem botar aquele software de vocês aqui no nosso provedor e tal e tal? Sim, claro. Então vem aqui para a gente conversar e tal. E aí eles compraram o software por, acho que era R$10 a unidade. Né? Para cada cliente deles, eles iam pagar R$10 para a gente. E ali surgiu a primeira empresa. Quer dizer, primeiro surgiu o contrato, e aí a gente tem até hoje um recibo de pagamento de autônomo, um RPA, que acho que foi R$1.350 para mim e R$1.350 para o João. A gente pegou aquela grana, abrimos a empresa, a gente não tinha CNPJ, o endereço da empresa era na casa dos pais do João, e ali começou a nossa empreitada em paralelo à faculdade. Desafios e inovações na Faber-Castell. A gente não tinha dinheiro para... O KD era o maior site de internet do Brasil. Não sei se todos lembram, os mais novos talvez não, mas está entregando a idade aqui, né? Sim. Porque o Google surgiu acho que em 2001, né? Então o KD era o grande diretório de sites do Brasil. Eu lembro do Yahoo, do KD não lembro.
O KD foi antes do Yahoo, inclusive. Você vê, a Rossana se safou aqui de entregar a idade. O Marcelo lembra do KD. Eu não lembro do KD. Então, o KD tava em todas as revistas e tal. E aí, cara, a gente tem que procurar o KD. Só que a gente não tinha dinheiro para os dois viajarem. Então, o João foi sozinho nessa. Então, comprou a passagem, Transbrasil, nem existe mais. E como o João foi lá só para isso, na verdade, eu vou voltar um passo, né? O João ligou lá para os donos do KD e falou assim, né? Olha, eu tô indo para um evento no Rio de Janeiro, vocês não querem me receber aí? Mentira, não tinha evento nenhum. Disse, não, pode vir. Vem aí, aqui no Aterro do Flamengo, às 14h. Beleza. Como o João foi só para isso, ele chegou lá, tipo, 13h, ele já tava lá na frente do prédio. Aí ele tá lá, os dois caras vêm descendo, os donos do KD. Era Fábio e Gustavo. O João, pela foto na revista, reconheceu e falou, ei, pô, Fábio, Gustavo, eu sou o João, lá de Fortaleza. Pô, eu vim aqui falar com vocês. Ah, João, a gente tem um compromisso, aí fica para outro dia. Não, cara, me dá aí 5 minutos. Enfim, eles deram 5 minutos, o KD virou cliente, depois o KD foi comprado por uma empresa chamada Star Media, tudo isso bolha ainda subindo. A Star Media era em Nova York, a gente ficou cliente desses caras, a gente foi para Nova York, ficamos 6 meses em Nova York, trabalhando para esses caras, um baita contrato de $1 milhão. Assim, demos foi um meteoro. Da noite pro dia. Assim. E aí outros clientes também de internet, e aí a gente abriu o escritório em São Paulo, já no final de 2000, pegamos um escritório de um cliente que estava saindo, aproveitamos cadeira, aproveitamos tudo, trouxemos muita gente do Ceará, que foram os caras que começaram a empresa com a gente, vários trabalhavam no Banco do Nordeste e outras empresas. No começo todos os funcionários eram importados do Ceará. Então a gente estava numa trajetória meteórica. Apareceu uma oportunidade de um fundo investir na gente. E aí a gente era muito... Quer dizer, vamos abrir uma pausa aqui, né? Nenhuma informação de business, né? Era tudo aprendendo na raça, né? Eram 2 técnicos, 2 bacharéis em ciência da computação vindos do Ceará. Fomos aprendendo tudo, arrumamos um consultor para ajudar a gente a negociar com o fundo e tal. Fechamos com o fundo em 2001 e a experiência não foi muito boa. Porque naquela época, acho que todo mundo era imaturo, inclusive o próprio fundo, né? Porque não era um fundo de venture capital, não existia essa diferenciação na época. Sim. Né? Venture capital e private equity. Depois eu fui entender por que eles eram tão duros com a gente, né? Porque como é que você massacra o cara que no outro dia tinha uma história de 2 chapéus, né? Mas isso é balela, né? Se o cara me massacra aqui, me chama de burro, mas amanhã eu que tô lá me matando para subir um negócio. Então, relação muito dura, a gente conseguiu um negócio muito interessante nos Estados Unidos, eles vetaram, e aquilo foi gerando um desgaste, até que o nosso business plan, ele teve um descasamento, isso nunca acontece, né? O break-even, ele sempre vem na hora certa, né? Só que não. Então, mas tinha um descasamento ali de 3 meses, e a gente precisava de 150 mil. Vamos pegar um empréstimo, porque eu não tinha 150 mil, nem o João, mas a gente pegava um empréstimo com os recebíveis, sei lá. Aí o fundo, não, eu sou teu sócio investidor, eu cuido do dinheiro, fica tranquilo que eu arrumo esse dinheiro para você. Fazendo a história curta, ele cozinhou a gente, 1 semana antes do dinheiro acabar, ele veio com um adendum ao nosso contrato, que era destruidor para a gente perdia todos os direitos, assim, era uma pancada, e era isso ou nada. Né? E aí eu convenci o João a gente aceitar, o João não queria, porque eu não queria dizer para os funcionários, muitos que a gente trouxe do Ceará, que eles não iam receber o salário. A partir daquele momento, a gente tinha 2 agendas, uma era tocar a empresa e a outra era se livrar do sócio. E aí tem histórias até super engraçadas, né? Que a gente fazia aí, muita molecagem também, mas assim, a gente acabava tentando um pouco se divertir nesse processo, né? Porque é muito duro. Mas no fim, a gente tinha um direito de preferência, eles acabaram vendendo o portfólio para uma outra empresa, e a gente conseguiu negociar da gente exercer esse direito de preferência e pagamos a compra das ações deles, financiado em 2 anos. E aí foi incrível que, tirando esse peso,
a empresa explodiu, decolou. Eu lembro que assim, a gente fechou um contrato que pagava, esse contrato sozinho pagava a dívida lá, que tinha 2 anos para quitar, da recompra das ações. Mas aí já veio outro contrato, a gente começou a crescer, e aí começamos a vender nos Estados Unidos, assim, foi incrível. E aí, também, nessa época, veio a Endeavor. A Endeavor foi incrível na nossa história. Nos ajudou muito, porque como tudo que a gente aprendeu foi na raça e na coragem, e na tentativa e erro, a Endeavor nos deu acesso a grandes empresários, grandes mentores, grandes personalidades que nos davam aulas que você não consegue comprar essa aula não está à venda, né? E isso nos ajudou demais a amadurecer a nossa estratégia, a expansão internacional, o próprio networking, né? O nosso negócio sempre foi B2B, vários relacionamentos que nos levaram a, por exemplo, com a 3G, a gente seguiu a 3G em todo lugar. Tudo que eles compravam, no outro dia a gente estava lá, opa, tudo bem, vamos olhar a segurança aqui, isso nos ajudou demais, e outros clientes também. Então, ali foi uma ressurreição, porque a empresa ia fechar, até que aí a gente foi crescendo, e várias histórias de expansão internacional. Então, a gente cresceu muito nos Emirados, mas cometemos erros também. Eu olho muito para isso também, né? A gente tem que reconhecer. Então, poxa, a gente tinha eu ia muito para Dubai, cheguei a ficar lá 3 meses, mas eu não criei uma pessoa para ficar lá. E aí, a gente tinha 15 clientes em Dubai, os principais bancos, empresas de telecom, mas era eu que tocava. Não era escalável. Não era, eu tinha que ter colocado um cara lá para tocar. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, a gente sempre teve uma grande dificuldade de entrar nos grandes bancos. Porque imagina, né? Sim. Um grande banco, né, dos grandes bancos brasileiros, ele olhava pra gente assim, olha, o que você faz aí, você tem aí, a gente tem 10 vezes mais gente fazendo aqui, não é possível que vocês vão gerar valor aqui para nós. Mas nessa época aí, a gente tá falando de 2012, as portas começaram a se abrir para nós, né? Foi até engraçado, né? Não vou falar o nome, mas teve um grande banco. Por boca a boca, um vice-presidente desse banco me ligou. Eu não tinha a menor ideia de quem era o cara. Ele simplesmente me ligou e falou assim, olha, um amigo meu disse que vocês são bons nesse negócio de segurança. Você não quer vir aqui não, porque a gente tá com uns problemas de segurança? Aí isso não vai dar em nada, um banco desse tamanho. Aí eu cheguei lá, totalmente sem nenhuma expectativa, zero. Primeiro que o cara sentou assim na ponta da mesa, tinha umas 20 pessoas, 10 de cada lado. Eu já olhei aquilo e falei, nossa, isso aqui não... Aí eu fui lá, tá bom, vou apresentar aqui o que a gente faz. Aí esse meu jeitão aqui, ó. Se vocês querem negócio de blá blá blá, contrata aí uma Big Five. Nosso negócio é botar a mão na massa, a gente acha os problemas, a gente fecha as portas, a gente pensa como os invasores podem causar impacto, a gente vai fechando tudo isso, e fui embora. Aí no outro dia me liga um cara da reunião, Marcelo, rapaz, o homem gostou de ti, viu? Eu acho que nós vamos fazer um negócio com vocês. E ali começou, assim, uma mudança de paradigma para nós. A gente entrou num grande banco, foi um grande contrato, uma grande experiência. A gente foi para outras filiais desse banco fora do Brasil. Vieram outros grandes bancos, porque aí você... Olha, você entrou no clubinho, né? Eu entrei no clubinho, eu já tenho ele, daquela cor, né? Será que essa outra cor aqui você não vai querer? Né? E, puta, ali foi um salto. Porque o que a gente criou uma empresa diferente, né? A gente olhava os competidores e os caras tinham orgulho de dizer quantas pessoas eles tinham. Sabe aquela coisa, quem é maior, né? E a gente, cara, a nossa formação é outra. Eu quero saber quanto é que sobra para mim no fim do mês, no fim do ano. E não quantas pessoas eu emprego, a gente tem que ter eficiência. Isso também era muito da nossa cabeça. Pô, a gente tem que ter eficiência, senão a gente não consegue crescer. Como é que eu vou atender... se eu duplico a empresa, eu tenho que ter mais 100 pessoas, como é que vai treinar esse pessoal? E lidar com gente é difícil, né? E você tem que lidar, porque a empresa é feita de pessoas. E a gente sempre foi, eu diria, do nosso jeito, muito bom nisso. Porque nós éramos verdadeiros. Eu tentava ser uma coisa que não era. E as pessoas, acho que ficaram muito tempo com a gente porque gostavam disso, de não ser mais de ter uma empresa de dono.
que sente e que está junto com eles. Cultura empresarial e sustentabilidade. Eu acho que o primeiro ponto, e aí a melhor analogia que me veio à mente agora é o da segunda opinião médica, né? Quando você tem, todos nós, né, temos algum tipo de problema sério, sejam conosco ou com os nossos familiares, a gente procura um segundo especialista. E você não põe os dois juntos, né? Você deixa um aqui, você procura outro, às vezes um terceiro. Então o conselho que eu daria é, obviamente se existe um CIO, se existe um CISO, né, que é o chefe de segurança, que ele está na empresa, obviamente ele deve ser confiável e ele deve ser profissional e fazer um bom trabalho. Porém, esse assunto é tão sério que eu acho que todo CEO, ou todo conselho, inclusive, a Rossana virou uma grande conselheira, deveria, sem o conhecimento da equipe interna, de forma totalmente transparente, contratar uma empresa idônea para fazer um teste de segurança completamente unbiased, né? Em inglês é imparcial, sim, né? Sim. Completamente independente, que era o que a gente fazia. Assim, olha, tem uma série de fornecedores aqui, sejam eles grandes empresas ou equipes internas que dão reports de que a segurança é boa, ou é razoável, ou não sei que tipo de report, mas deve ser um report minimamente positivo. Tudo bem, vamos arrumar um outro, sem esse daqui saber, né? E fazer um tira-teima, né? Fazer um teste real para ver o quão aquela empresa realmente está segura. E assim, cria uma chateação, mas isso é uma coisa muito pequena perto, às vezes, do que a gente chamava de riscos ocultos. O que é o risco oculto? Você está operando a tua empresa aqui, você acha que está tudo bem, e aí como aconteceu com algumas que se tornaram públicos, um dia alguém entrou lá e a empresa parou. Então, isso é muito grave, né? A gente tem casos de empresas que pararam semanas. E tem empresas que pararam mais de uma vez. Mais de uma vez. E que foram alvo de chantagem. Né? E acabou... Muitos milhões de dólares. De resgate, né? Sequestro de dados. Exatamente. Então, assim, eu sugeriria que, claro, você tem que montar uma equipe, pessoas que você confia, mas você tem que ter um outro olhando. É o segundo médico. Né? Você pega um do Einstein e um do Sírio-Libanês. E eles não podem, né? Tem que ser independente. E aí você você tira a teima disso. O mundo está ficando mais conectado, cloud, então ninguém mais tem a sua segurança dentro da própria empresa. São N riscos que apareceram agora com a inteligência artificial. É uma arma fabulosa para quem ataca. Né? A gente vê muito a IA para produção, para automação, né? Mas aquilo também serve para quem está atacando. Automatizar os ataques, melhorar os ataques, criar phishings, que são aquelas iscas que são mandadas mais convincentes. Né? Mas eu acho que de uma forma geral, se eu fosse dar um conselho mais estruturante, seria sempre procure um outro, faça isso anualmente, sem avisar, troque, faz com um, faz com o outro, não pode ter vício. E eu incentivava os clientes, depois que eu entrava, porque aí quando a gente entra, a gente passa a ser o cara que está ali fechando a porta. Olha, eu estou aqui agora. Eu me garanto. Chama outro. Pode chamar. E manda bala aí. Me desafie, né? Nem me fala quem é, nem avisa o cara, não avisa ninguém. Simplesmente chama outro e faz. Acho que isso, principalmente para latino, gera um desconforto, né? Poxa, mas meu CIO vai ficar chateadinho, tadinho, vai ficar... Cara, paciência. Entendeu? Se o cara fez o que ele tem que fazer, o relatório vai vir dizendo que está tudo bem. Senão, vai mostrar o buraco que está lá. Tem que fechar. E nessa linha, assim, quando a gente vê a evolução dos cyberattacks, né? Como é que era, como é que está hoje, onde estão os principais buracos, né? E como é que isso está evoluindo para frente? Então, quais são, por onde que vaza? Né? O que vaza? Onde os hackers entram? Onde a gente está mais vulnerável, em geral, nas empresas e bancos? As empresas evoluem de um lado e a tecnologia evolui do outro e vai abrindo um outro flanco. Né? Então, um ponto que surgiu, que foi muito positivo, mas que nem todas as empresas ainda fazem, é o chamado MFA, o Multi-Factor Authentication, que é basicamente o quê? Vocês devem ter em alguns dos serviços que vocês acessam. Quer dizer, além do login e senha, que é ridículo.
né? Isso é altamente Vulnerável. fraudável, né? Você tem algum outro fator de autenticação para o sistema saber que você é você. E aí você tem aqueles aplicativos de celular, até SMS, mas você tem que ter alguma coisa além da senha. Isso, se você acessa algum serviço na tua empresa que é só com login e senha, esquece. Aquilo está condenado. O SMS, parênteses, também não Parênteses, funciona. porque... Porque se ele entrou no seu celular, aconteceu comigo. Ele entrou no meu celular, mudou por SMS todas as Exatamente. minhas senhas. Ainda é melhor, porque você cria um empecilho, né? Mas você está certa. Melhor do que SMS são os aplicativos de autenticação, que é o Authenticator. E é tudo grátis. Né? Tem o do Google, tem o da Microsoft. Hoje vem no relógio. Então, por exemplo, se as empresas, a maioria, usam o Office 365, que está na cloud, quando eu vou logar, ele já aparece aqui. Você está logando, é você? Se eu tenho um Apple Watch, eu digo sim. Funciona para Android também. Então, assim, esse é o básico do básico do básico, que ainda hoje, eu converso com amigos, né, porque agora a gente vai falar um pouco, eu saí desse mercado. Você usa a autenticação em 2 fatores? Não, eu entro lá com login e senha. Cara, fala pro teu cara de TI que ele é burro, meu. Pelo amor de Deus. Estamos em 2024. Né? E antes, esse MFA era complexo. A gente tinha que fazer um monte de configuração, compatibilidade, tinha uma engenhoca ali. Hoje é grátis, é transparente. Então, assim, senha, esquece. Tá, porque o hacker vai adivinhar a tua senha. Esse é um buraco. É o básico do básico do básico, mas que os caras não fazem. Né? 95% das invasões autorizadas, todas, claro, que a gente fazia, não era sofisticado. Era isso que deixava todo mundo, o cliente, né, meio chateado, assim. Cara, é coisa básica que deixaram aí, mas ninguém vê. Porque a segurança você não vê. Né? Se a impressora não imprime, todo mundo vê que ela não está imprimindo. Mas está seguro ou não está seguro? Como é que você sabe? Porque está tudo funcionando. Então a senha, esquece. Qualquer coisa que tem senha está condenado. Vão achar a tua senha. Esse é um ponto importante. E o outro que eu diria é serviços de cloud. Né? As empresas expandem o seu perímetro, como a gente fala, hoje para fora dos seus domínios. Ali você tem que ter um cuidado muito grande com quem acessa aquela cloud, como é que ela é administrada. Tem um lado muito complexo, por isso que eu acho que você ter boas empresas, uma auditando a outra, vamos dizer assim, estruturalmente vai ajudar a todos os problemas e principalmente essas cagadas básicas aparecerem. E você fica fazendo rodízio disso. Quer dizer, hoje eu botei uma, amanhã eu boto outra. Assim, lembrando aqui, os clientes mais bem-sucedidos eram esses. Que nem eu precisava dizer pro cara. Ele mesmo já sabia, ó, depois você terminar eu vou chamar outro. Vou nem te dizer quem é. Né? Aí, mas depois você só me diz como é que foi. Aí eu gostava de ouvir que o cara não conseguiu nada. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.